Qual é a história da suspensão? A primeira suspensão, já referida aqui, é de agosto de 2024, dia 23 de agosto de 2024. Medida corretíssima nos seus termos iniciais, escrevemos sobre isso, medida chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, não foi uma medida sozinha ou monocrática, sem aval dos seus pares. O Supremo chancelou a suspensão. Registro que lá, como aqui, a suspensão acontece em período de recesso, entre aspas. Não era recesso parlamentar em agosto, embora informalmente ninguém estivesse trabalhando no parlamento, mas era, digamos, um recesso das emendas parlamentares, porque nós estávamos em agosto do ano passado, na vigência do período eleitoral, período em que fica muito restrito o pagamento, empenho, distribuição, pagamento de emendas, em função da corrida eleitoral. E os parlamentares já tinham resolvido as suas vidas criando via emendas parlamentares um fundo eleitoral paralelo, já tinham resolvido isso muito antes, no primeiro semestre, o dinheiro já estava correndo. Mas nesse período, quando ele suspende, daí porque eu falava para vocês, tem um impacto muito mais simbólico, essa decisão de suspensão, nesse período não se podia fazer, grosso modo, distribuição de emendas. Então ele suspende em agosto. O tempo passaria, ele abriria uma mesa de negociação, vocês se lembram disso, e aí foi a crítica. Subordinou o controle de constitucionalidade, materializado na medida de suspender as emendas parlamentares, ele subordinou esse controle correto de constitucionalidade a um acordo político. Ele abriu a mesa de negociação, com aval do Supremo. Ele disse, a decisão está tomada, é essa aqui, mas agora vocês, governo e parlamento, sentem para encontrar uma solução de desembaraço desse troço. Agora, novamente, já citei no dia 23, como em agosto, Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas. Agora sim, formalmente, em período de recesso. Eu quero chamar a atenção para esse fato. Suspende novamente agora em 23 de dezembro, quando já havia o recesso parlamentar, quando os parlamentares já tinham ido para casa. E quando, sobretudo, o governo já havia aprovado o seu pacotinho fiscal. Eu falei isso aqui, eu me sinto autorizado a dizer isso aqui, porque estudo orçamento secreto, é disso que nós estamos falando aqui, estudo a dinâmica das coisas. Pode não ser verdade, mas assim é percebido. E a cronologia das coisas autoriza a maledicência. Flávio Dino proibira em agosto de 2024, o tempo passou, o governo e parlamento fizeram as suas articulações, que daria na lei complementar 210, sobre a qual falaremos em breve, uma lei com a participação do governo para a criação das condições para a liberação das emendas. Então, ele proíbe em agosto, abre a mesa de negociação e, de repente, libera em dezembro. Vocês se lembram disso? A data da liberação do pagamento das emendas, 2 de dezembro de 2024. Suspendeu em agosto, liberou em 2 de dezembro. Em agosto não se podia pagar emendas parlamentares. Em dezembro, quando ele libera, a pressão para o pagamento pós-eleição do que sobrara de emendas parlamentares era tremenda. E havia o interesse do governo, percebido como ligado a Dino, havia pressão para que o governo, para aprovar o seu pacotinho fiscal, pagasse emendas. Então, a maledicência, cada um terá a sua, quem tem a maledicência é essa. Liberou, depois de meses de proibição, liberou no momento em que o governo precisava pagar a emenda para aprovar a sua agenda. Cronologicamente, isso aqui é incontornável. Certo? Então, liberado o pagamento de emenda em dezembro, coincidindo com a agenda do governo. O acordo que ele patrocinou, ele Dino, com o aval do Supremo, o acordo entre governo e parlamento, produziu transparência? Produziu clareza? Produziu consistência com a Constituição? Não. E não é nem que as coisas não tenham saído do lugar. As coisas pioraram, meus amores. A Lei Complementar 210 cria a condição de
de parasitagem da emenda de comissão para a criação de uma categoria informal, essa da emenda de líder partidário. Estava tudo lá. Em 25 de novembro, esse troço foi aprovado. Um mecanismo que criava a fachada da fachada. A fachada original era a emenda de comissão, e com esse parasita informal da emenda de líder partidário, se criava uma camada adicional de fachada, tornando ainda mais opaca a gestão desses fundos orçamentários, criando um novo mecanismo de futuro para o orçamento secreto, que é camaleônico. Nós apontávamos isso aqui, eu não sozinho. As coisas pioravam. Ainda assim, ainda com tudo isso, claríssimo, o ministro Flávio Dino, uma semana depois, é isso, né? A lei complementar vem no dia 25 de novembro. Nessa altura, as emendas estão suspensas. Mas a pressão muito grande, porque vinha a hora de tudo ou nada, reta final, para aprovar as medidas do governo de pacotinho fiscal. As coisas tendo piorado, porque não é só falta de transparência. É também, e isso aqui deixava muito claro, o reforço do caráter autoritário da gestão dos fundos orçamentários, das emendas parlamentares do orçamento secreto. O orçamento secreto não é só secreto. Ele é secreto porque ele gera uma fachada, ele protege mais do que os autorizados a serem padrinhos das emendas, aqueles pouquíssimos que dizem quem pode. Daí porque o caráter autoritário, quem pode apadrinhar emendas. Ainda assim, mesmo com as evidências de que a lei complementar 210 afrontava o Supremo Tribunal Federal, ainda assim, no dia 2 de dezembro, Flávio Dino liberou. E aí, liberados os pagamentos, o governo mete. Aí vem portaria da AGU, vem portaria interministerial para explicar as coisas. Flávio Dino fez ressalvas, mas o governo, diante de mesmo com todas as ressalvas, meteu o pé na máquina, prometeu tudo, fez empenhos e, coincidentemente, ou não, aprovou a sua agenda, com exceção do orçamento, porque esse foi o seguro Dino, o seguro do parlamento contra o que de fato viria logo depois. Inexplicável. Está certo suspender a emenda. Inaceitável haver liberado as emendas nessas condições, conforme descrito aqui. Eu repito aqui, o problema não é suspender as emendas, está certo em suspender. O problema é haver liberado. Haver liberado com a Lei Complementar 210 de novembro de 2024, mostrando o que aconteceria, e ainda assim, no dia 2 de dezembro, Flávio Dino libera. E aí, a farra come solta, coincidentemente, para o governo aprovar o pacote fiscal. O governo aprova o pacote fiscal no dia, termina o ano parlamentar, o ano legislativo termina no dia 20, mesmo dia que nós paramos aqui, no dia 20 de dezembro, no dia 23 de dezembro, o que faz Dino? Já aprovou o pacote fiscal. Essa é a maledicência, mas a cronologia casa. Aprovou o pacote fiscal, no dia 23 de dezembro, Dino suspende novamente as emendas de comissão. Somente será possível qualquer novo... Isso é a decisão de Dino, de 23 de dezembro, que suspendeu novamente as emendas. Somente será... Eu acho que estou sendo bem claro aqui, né? Somente será possível qualquer novo empenho ou pagamento de emenda de comissão com um cotejo entre o ofício e as atas das comissões. As atas em que se apontaria quem eram os padrinhos daquelas modificações. Mas Dino sabia que não poderia haver ata nenhuma, porque isso foi tudo decidido com as comissões suspensas. Aí o tempo passa, né? Começam novas pressões, a pressão do parlamento, da Câmara, pessoal, o governo também diz, o Senado diz, olha, mas poxa, você proibiu o pagamento dessas emendas, mas se você fizer isso vai gerar danos a terceiros, porque esse dinheiro é importante para a área de saúde, tem muita gente esperando, tem obras que precisam disso, final do ano e tal, e vem e vai. Aí no dia 29, Flávio Dino libera o pagamento de emendas de comissão já empenhadas. Aí começa a confusão, né? Da decisão que não se sustenta. Aí proíbe, aí vem a gestão política, aí solta, mas solta só um pouquinho, tem só até aqui, e vai e vem. Aí já surge uma confusão de enfraquecimento total do controle de constitucionalidade, do pouco que restara. Em 29 de dezembro, Flávio Dino libera o pagamento de emendas de comissão já empenhadas, com a observação de que somente as empenhadas até dia 23 de dezembro, dia da sua proibição. Então, tudo que foi empenhado até ali poderia ser
a ser pago até o dia da suspensão, 23 de dezembro. A verdade é que ninguém sabe o que pode e o que não pode nessa altura.